Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Uma alegria estar aqui louvando ao Senhor junto com vocês. Uma alegria também quando a gente conhece aqueles que estão nos visitando. Então, se há alguém aqui entre nós nos visitando, vindo pela primeira vez, nós gostaríamos muito de receber você, dizer quanto você é especial. Temos um cartãozinho de boas-vindas, queremos ir até você e entregar agora. Basta apenas que você levante sua mão se você está vindo pela primeira vez. Pode levantar, maravilha, coisa boa. Nossa equipe vai até você aí. Persevera, continua com a mão levantada. Nossa equipe vai chegar até você. Queremos que você saiba da nossa alegria de tê-los conosco. Esse é um ótimo momento para a família Rio sair do seu lugar, dar um abraço naqueles que estão nos visitando. Em nome de nossa igreja, receba-os agora com muita alegria. Rio, família Rio, saia do seu lugar, não fiquem tímidos. Nós sonhamos em ser uma igreja acolhedora, ainda não somos como devíamos ser. Maravilha. Sejam bem-vindos. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, porque hoje Tu nos lembrou que estás conosco. E mesmo quando nós passamos em situações difíceis, Tu ali está conosco. Eu te peço, Senhor, que Tu guies esse momento de reflexão, essa conversa, e que nós possamos ouvir a Tua voz. É isso que nós precisamos. É isso que nós desejamos, ouvir a Tua voz. Que seja assim para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Na construção dos muros de Jerusalém, e eu não sei se você lembra da história, os muros foram derrubados. Neemias sentiu o desejo de ser usado por Deus para reconstruir os muros. Vai ali, lança uma proposta, traz muitas pessoas para ajudá-lo naquele momento, monta uma equipe. Mas na construção dos muros, enquanto eles estavam trabalhando, muitas pessoas começaram a ameaçá-los, desanimá-los, criticá-los. E no decorrer do tempo, aquela equipe que antes estava motivada, começou a ficar desmotivada, desanimada. E então lá no capítulo 4 de Neemias, verso 6 em diante, nós vemos que Neemias junta as pessoas e começa a lembrá-los por que eles estavam ali. Começa a dizer qual era o propósito, qual era o chamado que Deus tinha para cada um ali de modo especial. E depois daquela conversa de Neemias com aqueles irmãos, mesmo sob ameaça, mesmo sob dificuldades, eles terminaram os muros em 52 dias. Eu tenho certeza de que nós começamos de modo muito empolgado essa igreja. Éramos poucos, mas muito unânimes na visão. Estávamos indo em uma só direção. Tínhamos muito claro o que Deus esperava de nós. Mas é comum que com o decorrer do tempo, com o passar de tantas atividades, de tantas conquistas, aliás, uma das coisas que mais nos tira da visão, do propósito, são as conquistas. É possível que nós tenhamos esquecido o que Deus nos chamou para ser. De modo que a minha proposta esse mês é conversarmos sobre o que Deus nos chamou para ser. O sonho que Ele plantou em nosso coração, o que Ele espera de nós como Igreja Rio. E se você está vindo pela primeira vez aqui, deixe-me dizer, você é um privilegiado, porque todas as suas perguntas sobre quem nós somos, no que acreditamos, para onde estamos indo, todas elas serão respondidas. Bill Hybels, pastor da Willow Creek, uma das grandes igrejas e bem influente nos Estados Unidos, tem uma curta e verdadeira expressão sobre a visão. Ele diz: a visão vaza. É possível que a gente comece todos numa mesma visão, empolgados, e aquilo vai aos poucos saindo de nós. A minha oração é para que o Senhor Deus possa colocar mais uma vez a visão em nosso coração. Não é difícil lembrar do começo de tudo. Acho até que o começo de tudo foi antes do início da igreja.
Um dia eu fui pregar numa igreja, congresso de jovens, tinha ali 700 jovens mais ou menos, uma igreja linda, não havia lugar para sentar, e eu fiquei impressionado com aquele momento, o coração ficou animado. Sentei na primeira cadeira. A Igreja Batista gosta de batistério, tem um lance de identidade, e eu acho que eles têm uma estratégia muito interessante. Eles fazem um batistério bem bonito, uma paisagem bonita, um desenho, porque eu acho que quando o pastor não está pregando legal, pelo menos você tem uma paisagem de fundo agradável. E eu fiquei olhando aquele batistério ali, pensando, poxa, que coisa linda, né? E eu já disse aqui, não é segredo para ninguém, embora reformado, embora minhas experiências teológicas e a minha convicção sejam bem conservadoras, todos aqui sabem que eu tenho um pezinho na ala pentecostal. Eu, por exemplo, acredito que Deus fala. E eu acredito que Ele ainda fala conosco hoje. Eu estava sentado naquela cadeira e eu ouvi a voz de Deus falando comigo de modo muito inesquecível, dizendo: eu quero um rio e não piscina. Eu não entendia muito bem como aquilo estava soando em meu coração, não sabia exatamente o que aquela palavra comunicava, mas ao decorrer daquela reunião eu fui entendendo que Deus estava ali sinalizando duas realidades ministeriais totalmente diferentes. E eu não fazia ideia de que Deus, na verdade, não estava falando para aquela igreja especificamente, mas para mim. E ali aconteceu parte do meu chamado, quando eu entendi que há duas realidades ministeriais bem diferentes e que Deus estava me chamando para viver como um rio de Deus. Por exemplo, a piscina é um lugar confortável, onde se vai aos finais de semana. A intenção é de entretenimento, dar uma relaxada, uma amenizada na tensão. O foco da piscina é estético, é a beleza que impressiona, é o espaço confortável, geralmente com amigos. Já o rio, nem sempre as águas dele são claras ou calmas, mas o que me chama a atenção é que sempre levam vida onde passam. Deixe-me dizer algo para vocês. Nós estamos sendo desafiados por Deus a ser uma igreja rio, uma igreja acima de tudo relevante. Todo rio é relevante onde ele está. Sabe, a piscina, quando nós olhamos, ela está definitivamente limitada por suas bordas. Não há surpresas na piscina, tudo acontece conforme programado. Mas o rio está em constante movimento, o rio nunca para. O rio sempre está em constante movimento e em uma firme direção. Por mais que dê curvas e curvas, por mais que se junte a outros rios, há uma direção clara: juntar-se ao mar. Nós temos uma direção muito clara: glorificar ao Senhor com a nossa vida. A piscina pede grande investimento em manutenção. Se tem alguém aqui que tem uma piscina em casa, pode testemunhar o que eu estou dizendo. É muito investimento em manutenção para pouca frequência. Aliás, o IBGE diz que os espaços religiosos são os espaços mais ociosos do Brasil, porque são megas estruturas que são usadas apenas aos domingos. Essa é a realidade ministerial de uma piscina. Já o rio não exige grandes demandas de manutenção, pelo contrário, ele é quem mantém tudo vivo e verde à sua volta. Água de piscina, por mais bela que seja, não produz vida. É belo, mas não gera vida. Porém, o rio vai encontrando, como um peregrino, os sedentos no caminho. Na piscina, os sujos não são bem-vindos. É preciso um ritual de purificação, a chuveirada. Porque a preocupação de quem está na piscina não é de limpar o sujo, mas de ter o cuidado para que a piscina não seja poluída. Já no rio,
nenhum homem pode carregar em si mesmo o poder de contaminar um rio. Portanto, todo sujo é bem-vindo a se banhar nas águas do rio. O rio pode limpar um homem sujo, mas um homem sujo não pode sujar um rio. Deixe-me dizer para vocês, meus irmãos, toda piscina tem um dono. Toda piscina tem aquele que faz funcionar perfeitamente, que vai mantendo aquela estrutura. Piscina não é território para todos. Alguns seletos usuários têm acesso à piscina. Mas o rio pode ter nome, mas não tem dono. É um espaço onde todos são bem-vindos. É um espaço de todos. Quando eu vejo Jesus e seu ministério, eu percebo que Jesus se movia numa espiritualidade livre. Eu percebo Jesus no seu ministério dinâmico, de rua em rua, cidade em cidade. Boa parte da vida do mestre foi inclusive outdoors, fora dos portões. Aliás, eu gostaria de lembrarmos que na maior parte do tempo nosso mestre Jesus estava na presença de gente nem sempre com pedigree religioso. Ele foi acusado de ser amigo dos pecadores, e de fato era. E que bom que ele é amigo dos pecadores, porque se tornou meu amigo também. Logo, os discípulos de Jesus são aqueles que carregam o DNA do mestre. Deixe-me dizer uma coisa, acabamos de falar sobre a membresia da nossa igreja. E embora nós não sejamos apenas uma instituição, nós temos uma instituição. E a coisa mais fácil do mundo é se tornar membro da nossa igreja. Aliás, é muito menos burocrático do que em outros locais. Mas você não pode jamais confundir a membresia da nossa igreja com os discípulos de Jesus. Tem muita gente que não é membro da nossa igreja e é discípulo. Tem muita gente que é membro da nossa igreja e não é discípulo. Sabe por quê? Porque você pode ser o frequentador oficial do clubinho, ter uma carteirinha, ter acesso livre, pagar a sua mensalidade, mas não ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus implica que você precisa também estar em movimento. É preciso carregar o DNA do mestre. É preciso viver a espiritualidade também para fora daqui. Se a sua vida espiritual de alguma forma está delimitada pelos nossos encontros dominicais, deixe-me falar uma coisa para você: você ainda não é discípulo do mestre. Aliás, quando foram identificar os discípulos, pareceram a eles melhor chamar de os do caminho. Os discípulos estavam tanto em movimento, os discípulos viviam o evangelho de modo tão intenso para fora das quatro paredes, que os chamaram de os do caminho. E lá em Atos capítulo 9, verso 2, nós vemos, por exemplo, o texto nos diz: caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Os do caminho. Não é diferente em Atos capítulo 22, verso 4, quando mais uma vez os discípulos são nomeados como os do caminho, perseguir os seguidores deste caminho até a morte. Sabe, há uma forte tendência em cada um de nós de nos mantermos confortáveis nesses espaços religiosos, mas Deus não nos fez para isso. Permita dizer que nós temos essa espiritualidade encaixotada, mas isso não tem a ver com Deus. Aliás, aqueles que têm poesia para isso, me perdoem o uso da palavra, mas Deus é claustrofóbico. Lá em Atos 17, verso 24, diz que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens.
Deus não cabe no apertado terreno da religião. São estreitos demais para Ele. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 22, nós vemos um texto interessante que diz: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, olha a proposta: saiamos até Ele fora do acampamento, suportando a desonra que Ele suportou. Se você quer saber se você é de fato discípulo, se você quer saber se você é de fato alguém que se move na realidade ministerial do Rio, você precisa se avaliar para além daqui. Às vezes a gente vê em algumas igrejas uma ênfase maior no diabo do que em Jesus. E quase sempre a figura do diabo que nós temos é aquele ser caricaturado, estranho, braços para trás, pescoço para o lado, curvado. E eu não estou falando de alguém que está dançando tchutchuei, tchutchuei. Os velhos de igreja entenderam a minha piada. Mas o diabo não é aquele ser caricaturado, ele é alguém muito mais sorrateiro. Eu quero afirmar para vocês que o diabo não quer fazer de nós seres incrédulos. Ele não está interessado em nos tornar seres ignorantes acerca da palavra. O diabo quer fazer de nós seres religiosos, presos entre quatro paredes e cheios da certeza de que estamos fazendo o suficiente. Essa é a grande estratégia contra a igreja do Senhor. Nos manter cegos acerca de nossa inércia. Quando nós vemos na Bíblia o início de tudo, lá no Gênesis, vemos que Deus criou um jardim. E no meio daquele jardim, nascia lá no capítulo 2, há esse relato de que nascia um rio. E esse rio se dividia em 4. E ia para os 4 cantos do mundo. Lá em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, nós vemos que quando todas as coisas são restauradas, redimidas, e se instala a nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, no meio da rua principal da cidade passava um rio. E se nós lermos entre Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver inúmeras referências desse rio, que flui do trono de Deus. Por exemplo, Ezequiel é chamado a mergulhar e entrar mais e mais fundo nesse rio que saía do trono da graça. Jesus está conversando com uma pessoa sedenta, e a expressão que ele usa é: aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Sabe, meus amados irmãos, nós entendemos e fazíamos reuniões e orávamos pedindo a Deus, quando Ele nos chamou para plantar essa igreja, que Ele nos desse uma visão clara. E Ele nos deu. E o nosso pedido de oração mudou. E agora nós fazemos reuniões, oramos, choramos. E há 2 semanas atrás fizemos isso no conselho. Paramos tudo e começamos a nos perguntar se nós em algum momento, em algum aspecto, estamos nos afastando da visão que Ele nos deu. Esse é o nosso pedido de oração ao Senhor. Já que Ele nos deu uma visão, que nós possamos nos manter firmes nela. Que a gente não se distraia com o crescimento da igreja, porque isso pouco significa. Que a gente não se distraia com os nossos sucessos aparentes, ou com tantas oportunidades que se tem por aí. Que possamos ser de fato uma igreja relevante. Uma igreja que prega o Evangelho de modo integral. Uma igreja que se relaciona como família, de modo orgânico. Eu queria que você lesse comigo um texto das Escrituras, lá em Mateus capítulo 5, verso 13. Mateus
capítulo 5, verso 13, diz assim: vocês são o sal da terra. Jesus está falando para os seus discípulos. Sermão da montanha. Acabou as bem-aventuranças e ele agora começa a ministrar aos discípulos dizendo quem eles eram. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Agora olhe bem para mim. Eu já preguei sobre esse texto inúmeras vezes e certamente você já ouviu muitas outras mensagens sobre esse texto. E hoje eu quero ser objetivo. Aliás, às vezes eu percebo que nós pregadores temos a tendência de achar alguma coisa que ninguém nunca disse. Quando na verdade muitas vezes a nossa missão é dizer o óbvio. Todas as vezes que você entra no avião, a aeromoça vai lá e diz a mesma coisa, porque aquele óbvio precisa ficar muito claro no dia da necessidade. Hoje eu vou dizer o óbvio. Há muitas funções para o sal, há muitas funções para a luz. Mas deixe-me dizer para você, talvez o interesse de Jesus em citar esses dois elementos é para destacar a relevância deles. Eu até hoje não soube de nenhuma cultura que desprezou o uso do sal ou da luz. Agora prestem bem atenção, o texto nos diz que é possível que o sal deixe de salgar. E é possível que a luz possa ser escondida. De alguma forma, Jesus traz dois elementos que apontam para a relevância. E o que eu acho belo é que esses são elementos cujo poder qualitativo supera o poder quantitativo. Jesus escolhe 12 homens e com eles impacta o mundo. Nós não precisamos ser muito. Nós só precisamos estar completamente comprometidos. Fato é que é possível que a gente deixe de ser relevante. O que Jesus está dizendo é que os discípulos dele são relevantes no mundo. São extremamente relevantes onde estão. Deixe-me fazer uma pergunta: se todas as igrejas evangélicas repentinamente fossem fechadas, que falta fariam para os seus bairros? Se essa igreja fechasse as portas, com exceção dos membros dessa igreja, para quem mais faria falta? Deixe-me responder para você. Se essa igreja fechasse as portas, algumas pessoas que nunca vieram aqui lamentariam profundamente. E é assim que tem que ser. A igreja precisa ser relevante onde ela está. A igreja precisa ser relevante no seu contexto. Aliás, relevância está sempre relacionada com a transformação da realidade na qual ela está inserida. Nós precisamos ser agentes de transformação. Lá em Ezequiel capítulo 47, verso 9, diz assim: de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. O rio, assim como o sal, assim como a luz, também é um elemento de transformação. Também é um elemento que aponta para a relevância. Nós estabelecemos a nossa visão. E a visão da nossa igreja consiste da seguinte frase: viver o Evangelho e compartilhá-lo de maneira integral e contextualizada, inspirando pessoas a amarem a Deus e ao próximo, transformando o Recife e o mundo. Mas eu queria que nós olhássemos mais uma vez para essa frase, para que a gente possa entender exatamente o que ela quer dizer. Nossa visão começa da seguinte forma: viver o Evangelho e compartilhá-lo. Sabe por quê? Porque não adianta você viver o Evangelho e não compartilhá-lo. E não adianta você compartilhar o Evangelho e não vivê-lo. As nossas palavras precisam estar coerentes com as nossas ações. O texto segue dizendo de que nós precisamos compartilhar o Evangelho de maneira integral
e contextualizada. Quando nós falamos sobre contextualização, nós estamos falando sobre a forma. Quando nós falamos sobre integralidade, nós estamos falando sobre o conteúdo. O que nós queremos dizer aqui é de que a forma e o conteúdo importam. Nós estamos mudando o tempo inteiro. Aliás, os pesquisadores dizem que já mudamos na nossa geração, em 20, 30 anos, muito mais do que transformações enormes que aconteceram ao longo de décadas e séculos. Preste bem atenção numa coisa. Imagina que Santos Dumont vai visitar os aeroportos de hoje. Ele certamente ficaria impressionado com tudo que aconteceu e todas as transformações. Ele ia ficar pasmo com tanta tecnologia, com tanto avanço. Agora imagina que Calvino viesse visitar algumas igrejas hoje. Ele ia olhar e dizer: deixaram tudo como eu pensei. Escuta bem, ficou tudo exatamente como era 1000 anos atrás. A forma é mutável, o conteúdo jamais. Nós não abrimos mão do Evangelho, não abriremos mão de pregar o Evangelho, de falar da cruz, de falar de renúncia, de falar da salvação. Jesus está acima de todo nome, Ele é o pastor dessa igreja. Amém. Mas as formas, as estratégias são diversas, porque Jesus nos chamou como Igreja Rio a alcançar aqueles que não gostam de igreja e a alcançar aqueles de quem as igrejas não gostam. Hoje de manhã nós tivemos aqui um travesti nos visitando e eu tive a impressão de que ele foi muito bem acolhido nesse local. Mas eu fiquei pensando como seria se em vez desse espaço fosse um outro. Nós fomos chamados para ganhar os pecadores. Às vezes algumas pessoas visitam a nossa igreja e falam: ah, não gostei, porque eles fazem isso, fazem aquilo, e vão embora. Deixe-me dizer uma coisa, eu prefiro muito mais perder 10 religiosos que podem encontrar uma igreja em qualquer esquina, do que perder a oportunidade de pregar o Evangelho para um pecador, que não será aceito em mais nenhum outro local. Quando nós estamos falando sobre contextualização e integralidade, nós estamos dizendo que o conteúdo e a forma nos importam. A frase segue dizendo: inspirando pessoas a amarem a Deus e ao próximo. Porque não adianta você amar a Deus levantando suas mãos no culto, dando glórias e aleluias, e destratar as pessoas da sua própria casa. E não adianta você montar o seu clube de amigos e esquecer daquele que é o nosso Criador. A melhor forma de você enxergar a vida é colocando Deus no centro de todas as coisas e entendendo que o próximo é o caminho mais curto até Deus. Agora, meus irmãos, o texto termina dizendo que nós queremos inspirar pessoas a amar a Deus e ao próximo e transformar o Recife e o mundo. Uma frase que mexeu comigo essa semana foi: de pessoa em pessoa, toda a cidade. Nós não temos um sonho pequeno. Nós somos ousados como igreja. E nós estamos orando pela cidade do Recife. Queremos impactar a cidade do Recife. Queremos clamar por justiça na cidade do Recife. Queremos que a nossa intervenção social seja extremamente relevante no Recife. Queremos que sejamos voz profética na cidade do Recife. Queremos e sonhamos com um dia onde os repórteres virão perguntar a nós o que fazer com a cidade do Recife, porque nós temos a palavra da verdade. Como igreja do Senhor, Deus nos chama a ser profetas na nossa geração. Agora, sempre que eu avalio a igreja, eu penso na igreja com cabeça, coração e pés. Cabeça tem a ver com discernimento, tem a ver com ortodoxia, tem a ver com teologia,
tem a ver com a qualidade daquilo que se crê, como se pensa. Tem muitas igrejas vazias de conteúdo, porém também tem muitas igrejas cheias de conteúdo, mas com um coração frio. E quando eu falo de coração, eu falo de sentimento, eu falo de empatia, eu falo de paixão pelo Evangelho, o quanto nosso coração arde diante do Senhor, o quanto nós desejamos buscá-lo. Mas também, e talvez essa seja a parte mais negligenciada, precisamos avaliar os nossos pés. A palavra de Deus nos diz: quão formosos são daqueles as... É interessante que quem anuncia com a boca. Quem anuncia a partir da capacidade da razão. Quem anuncia porque quer anunciar, sentimento. Mas formosos são os pés. Que Deus nos mostre a inércia dos nossos pés. Que Deus abra os nossos olhos espirituais para que os nossos pés se convertam. Que sejamos uma igreja de pés formosos. Sabe, meus amados irmãos, precisamos ter o equilíbrio entre a mente, o coração e os pés. E esse é o pedido de oração que toda a nossa igreja tem. Mas deixe-me dizer uma coisa: você precisa experimentar colocar o seu pé no caminho e encontrar o pobre e o necessitado. Ontem nós saímos aqui para entregar alguns mantimentos, e as primeiras famílias que nós encontramos, vimos que havia ali uma criança desabrigada, morando no chão frio de uma quadra vazia. E essa criança tinha 1 mês de vida. E eu lembrei que entre as muitas doações havia um berço. E você não tem ideia do quanto aquelas pessoas choravam e alegravam-se em Deus por ter recebido um presente como aquele, mesmo em meio à desgraça. Que os nossos pés encontrem o caminho do serviço. Deus não fez vocês para ficarem sentados e satisfeitos nessa cadeira. Movam-se, ponham os pés de vocês na lama, sirvam. Durante esses 2 anos eu tenho escutado muitos comentários sobre a igreja, mitos, e eu queria desfazê-los aqui. Vocês estão percebendo que eu estou numa conversa com a família Rio, e há muitos mitos. O primeiro deles, que eu ouço demais, é que nós não somos sérios porque o nosso nome é estranho. E é de fato, num contexto evangelical como o nosso, o nome da gente é meio estranho, não é? Já perguntaram para você qual é o seu nome, qual é o nome da sua igreja? Você fala, então, já aconteceu? Um dia um cara chegou aqui para mim e falou assim: olha, minha namorada é da Ucrânia, e ela veio visitar a gente, veio aqui na igreja, achou muito estranho o nome, e ela veio perguntar se essa igreja era séria e tal. E aí me veio na cabeça perguntar qual era o nome da igreja dela lá. Aí ela falou assim: a minha igreja lá é a igreja ortodoxa. Ele foi para o Google tem todas as informações que a gente precisa, colocou lá a palavra ortodoxa e percebeu que a palavra ortodoxa é a junção de 2 palavras. Doxa, que vem de doxologia, que pode significar glória, mas frequentemente significa doutrina. E orto, essa palavra a gente importou no nosso dia a dia, que é correto. Agora imagina você encontrando uma pessoa na esquina, ela pergunta qual o nome da sua igreja, e você fala: Igreja da Doutrina Correta. Com muito carinho eu falo isso. Não é nenhum desrespeito, aliás, eu amo a igreja que me gerou. O ventre que me gerou teologicamente foi a igreja presbiteriana. Não sei se eles me amam como eu os amo, mas o fato é que quando eu ia me apresentar em algum lugar, as pessoas falavam: você é da presbiteriana, presbiteriana. Eu falo: não, na verdade não.
o nosso nome não significa nada desassociado da nossa história. Mas sabe, o nosso nome é um privilégio de lembrarmos constantemente para aquilo que nós somos chamados. Sabe uma outra coisa que eu ouço muito por aí, que nós não somos sérios, porque nós tocamos música do mundo. Primeiro eu queria saber qual é a música que não é do mundo. Se você já ouviu alguma música de Marte, por favor me fale, porque eu nunca ouvi música de Marte. Todas as músicas são do mundo. E eu não faço distinção entre música cristã e música secular. Eu faço distinção entre música boa e música ruim. Tem muito gospel aí que tem menos evangelho do que algumas canções que não são cantadas por autores cristãos. Agora deixe-me dizer uma coisa para vocês nessa conversa. Entenda que Deus nos chamou para alcançar aqueles de quem a igreja não gosta e aqueles que não gostam da igreja. Imagina que um dia você traz um amigo seu que não suporta a igreja, ele senta nessa cadeira e ele ouve a canção que ele gosta, que toca no rádio, e que fala de amor, que fala de fé, que fala sobre os dias melhores que virão, que fala sobre saber viver. Há muitas canções lá fora que nos lembram princípios que vêm do trono da graça. A teologia reformada diz que toda verdade é de Deus, ainda que seja pronunciada pela boca do diabo. Porque o diabo não é pai da verdade, nunca. Ele é pai da mentira. Portanto, todo conteúdo bom, toda boa dádiva provém do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Agora, por favor, entenda que Deus nos dá estratégias para alcançar outras pessoas. E se você não compreende, não tem problema. Leva um tempo para a gente se acostumar com essas loucuras. Dizem por aí que nós não somos confiáveis porque nós não temos uma denominação, não estamos institucionalmente ligados a nenhuma denominação. Mas quem disse a você que Deus o está? Quem disse que Deus está ligado a alguma denominação? A denominação tal me contrataram, eu faço lá uma frequência dominical. Ali eu vou, vez por outra, porque eles são, afinal de contas, a denominação tal. Qual era a denominação de Jesus? Aliás, eu acredito que o futuro das configurações cristãs na modernidade são cada vez menos institucionais. Dizem por aí que nós não precisamos de dinheiro, porque não lemos Malaquias 3. Olha só como o povo sabe, é igual o João 3,16. Dá até para citar de cor, né? Ah, não, eles não leem, então eles não precisam. Na verdade, sabe de uma coisa? Muitas igrejas suscitam, e eu não quero nos comparar a outras igrejas, mas eu estou tentando explicar o que Deus nos chamou para ser. E é isso que eu quero fazer durante todo o mês, que a nossa igreja entenda para que nós somos chamados. Muitas pessoas suscitam regras do Antigo Testamento, porque não conseguem educar. Educar, conscientizar leva muito tempo. Mas quando a gente estabelece uma regra e ele impõe normas, isso é instantâneo. Mas Deus nos chamou para ensinar. E eu sonho que um dia a gente não mais tenha que estancar projetos sociais que nós estamos querendo fazer, porque não temos recurso. Aliás, ontem, uma pessoa do financeiro chegou para mim e falou assim: Thomas, nós não podemos comprar nada esse mês, nem organizar nada. Nossa igreja está cheia de pingueira por tudo que é lado. Mas a gente não pode fazer nada porque, financeiramente falando, nós estamos bem apertados. Eu acredito que um dia Deus há de gerar a consciência de generosidade. Eu acredito que um dia Deus vai plantar em nosso coração a convicção de que muito além de 10%, tudo é de Deus, e de que nós somos mordomos dele, e de que é nosso privilégio, uma grande alegria, contribuir com o reino de Deus. Que Deus converta o nosso bolso, que
Deus nos dê consciência, e como fruto da consciência, as nossas ofertas e dízimo como um princípio de Deus para nós. Dizem por aí que na Igreja Rio pode tudo. Na Igreja Rio está liberado, pode tudo, é uma igreja moderna, tem luzes para um lado, para o outro. Pastor jovem, você está liberado, pode, está tranquilo. Nós não negociamos com o pecado. Mas não confunda. Não abrimos mão da nossa santidade. Não negociamos com o pecado, mas abraçamos o pecador. E nós entendemos que às vezes Deus instala em nós processos de santificação que por vezes levam mais tempo do que gostaríamos. Portanto, nós não vamos gastar a nossa energia para medir a saia de ninguém. Não vamos baixar normas para dizer para as pessoas não vão para aquele lugar nem para aquele outro. Não vamos gastar a nossa energia no Facebook fiscalizando a espiritualidade alheia. Nós vamos nos dedicar a pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho. E nós veremos o fruto de nossa pregação, ainda que leve um tempo. O que há de vir virá. Está ali sentado no último banco, aquele que fez o nosso almoço de hoje. Aleluia. Bênção. Mas eu cansei de ver aquele cara vestido de mulher com uma maquiagem na cara, sentado na nossa mesa, no nosso jantar. Eu nunca disse para ele tirar a maquiagem, nunca disse para ele tirar aquele vestido, mas eu sempre disse para ele que Jesus o amava e que nós amávamos a ele por conta de Cristo também. E lavamos os pés, e abraçamos, e visitamos inúmeras vezes. E para a honra e glória do Senhor, nós podemos olhar para alguém transformado, cheio de Deus, com as suas lutas, como eu tenho, mas alguém que disse: eu entendi o amor do Senhor Jesus, e o amor do Senhor Jesus transforma e gera consciência. Como é bom servir com você, meu mano Will. Como me alegra o coração de vê-lo servindo como membro dessa igreja. E acima de tudo, como membro do corpo de Cristo. Nós não temos medo de sermos contaminados com os pecadores. Pelo contrário, estamos orando para que eles venham. Um dia tinha um cara tocando, um cara que tocava teclado, visitando aí a nossa igreja. No final, cheguei para ele, disse: o que é que você faz? Ele falou assim: não, eu toco teclado. Naquela época a gente estava sem tecladista. Olhei para ele e falei assim: tá bom, tudo certo, 7h30, sexta-feira que vem, beleza? Ele olhou para mim assim, meio esquisito, e falou assim: não, é porque você não entendeu, pastor, eu não sou crente não, nem gosto desse negócio de igreja. Ele falou assim: é dois com ele, com uma cajadada só, que bênção. Sexta-feira, 7h30, Deus abençoe, a gente se vê lá. Ele ficou meio estatalado, mas veio, tocou com a gente um dia. Encontrei com ele, falei assim: toca de novo com a gente. Tocou de novo com a gente outro dia. Um dia eu recebo uma mensagem dizendo: eu preciso de um gabinete pastoral. Eu quero saber como é que vive um músico cristão. Estou interessado em saber como faz. Outro dia eu recebo uma ligação da namorada dele dizendo assim: você não tem noção da alegria que eu estou sentindo, porque para a honra e glória do Senhor, aquele que não gostava de igreja confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje à tarde eu falei com ele dizendo: você é uma alegria para nós. E ele falou: Thomas, pode compartilhar a minha história, porque Deus me salvou quando eu nem esperava. Sabe, meus amados irmãos, se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos ser apaixonados pelo Evangelho. Se não prega o Evangelho, não é igreja. Se não fala da cruz, se não fala da graça, não é igreja. Para ser igreja e para ser relevante, tem que falar de Cristo Jesus. A da bênção, do poder, da renovação, do não sei do que. Cristo é o centro e é o nome sobre todo nome. Nós precisamos nos apaixonar pela mensagem do Evangelho. Anunciar Cristo. Paulo está no Areópago. E ali haviam muitos
ídolos. E ele usa os poetas atenienses como um gancho de conexão cultural para chegar até aquele povo. Mas no final de tudo ele diz: olha, eu vi que vocês têm um Deus que vocês não conhecem, chamado o altar ao Deus desconhecido. Esse que vocês não conhecem é o que eu quero apresentar, Jesus de Nazaré. É assim que a gente precisa fazer com a cidade do Recife. A gente faz um rio cultural aqui, a gente faz uma palestra por lá, a gente chama para uma coisa, chama para outra, mas tudo tem que combinar no nome de Jesus. Segunda coisa que nós precisamos para ser uma igreja relevante: tenha a agenda do Espírito. Eu oro para que o Espírito de Deus nos direcione. Quando eu vejo grandes homens como Paulo, e talvez alguém que poucos aqui conhecem, Filipe, mas eu vejo que as movimentações do diácono Filipe eram sempre direcionadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dizia: vai para lá, vem para cá, vai para lá. Sabe de uma coisa? Nós precisamos ter a agenda do Espírito. Precisamos ser guiados por Deus. Precisamos de intimidade. Precisamos de uma igreja que ora. Precisamos de uma igreja que se interessa por se consagrar. Uma igreja que está disposta a jejuar e buscar o Senhor, chorar aos pés dele, ser cheia do Espírito. Não se faz igreja relevante vazios do Espírito. Se você quer ser uma igreja relevante, você precisa estar em movimento intencional, sair do conforto. Nós temos uma tendência absurda ao conforto. Mas foi porque Moisés saiu do conforto que o povo hebreu parou de sofrer. Foi porque Neemias saiu do seu conforto que os muros de Jerusalém foram erguidos novamente. Foi porque Davi se meteu num problema que não era dele que o povo de Israel teve vitória. E sabe o que eu quero dizer para você hoje? Deus está chamando você para estar em movimento, com os seus pés no serviço, glorificando a Ele. O teu lugar não é sentado numa cadeira apenas. O teu lugar é proclamando as verdades do Evangelho. Uma das histórias que eu mais gosto, lá no livro de Atos, é a história de Dorcas. Uma senhora costureira que decidiu vestir os necessitados. Um dia ela morre e as pessoas dizem: por favor, faz alguma coisa, traz ela de volta. E acho interessante quando Pedro entra no quarto, as viúvas estão lá mostrando os vestidos que receberam. Eu não tenho medo de morrer cedo. Eu tenho medo de viver uma vida longa e sem sentido. Deus não te fez para você ser rico. Quando Deus pensou em você, Ele não te deu um sentido de existência que fosse para adquirir bens. Quando Deus chamou você, Ele te deu uma vocação, um chamado muito maior do que qualquer outra coisa. Qual é o propósito da sua vida? Que seja glorificar ao Senhor enquanto você faz tudo na sua vida. Imagina que um dia você sai e encontra na esquina alguém sentado numa cadeira de roda. E essa pessoa olha para você na cadeira de roda, estende a mão e diz assim: me dá uma ajudinha. E você põe a mão no bolso, lhe dá uma ajuda. E quando você atravessa a rua, você vê essa pessoa levantando-se da cadeira de roda, dobrando a cadeira de roda, colocando no seu carro, entrando no seu carro e indo embora. O que você sentiria? Me digam, o que você sentiria? Pois você é essa pessoa, sentada nessa cadeira, pedindo uma ajudinha para Deus, quando na verdade você pode caminhar e servi-lo com ousadia, com intrepidez. Está na hora de você levantar dessa cadeira e servir ao Senhor. Para de ficar com o espírito de mendigo, pedindo a Deus uma ajudinha. Deus quer usar você.
Deus quer fazer de você um instrumento cheio dele. Deus quer transformar as realidades à sua volta através de você. Levante-se, coloque-se na presença do Senhor. Esteja disposta hoje a colocar-se diante de Deus e dizer: usa-me, porque eu quero ser uma igreja relevante. Chega da espiritualidade de piscina, eu quero fluir como um rio. Eu sei que Deus está chamando especificamente muitas pessoas aqui para o ministério, ministérios muito específicos. Mas você está lutando, você está postergando. Deixa-me dizer uma coisa: Deus está falando com você hoje, resgatando o seu chamado, te colocando em movimento. E de nada vale você ter uma cabeça muito boa de teologia e um coração até quebrantado, se os teus pés não estiverem no caminho. Nós somos discípulos do caminho. Feche os seus olhos, deixe-me orar por você. Eu quero te perguntar: o que você tem para oferecer a Deus? Talvez você diga: não, eu não tenho muita coisa. Moisés tinha um cajado e com ele Deus abriu o mar vermelho. Davi tinha uma funda e com aquela funda Deus derrubou o gigante Golias. Dorcas tinha uma linha e uma agulha e com ela Deus mudou a história daquela cidade. O que você tem e o que você pode oferecer nas mãos do Senhor? Não tenha medo de viver uma vida curta. Tenha medo de não cumprir o propósito de Deus na sua vida. Um dos textos que eu acho belo sobre Davi é lá em Atos, quando diz: e Davi cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Deus está te chamando, cumpra os propósitos dele na sua geração e já é o bastante. Hoje é um dia de você se colocar na presença do Senhor. Há dois tipos de pessoas nesse lugar. O primeiro são pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, não confessaram ao Senhor, não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para você, essa é uma noite de salvação. Talvez você esteja afastado de Jesus. Talvez você há um tempo atrás disse sim, mas foi esfriando e se distanciando. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é noite de salvação. Mas eu também quero falar para você que foi salvo por Deus, que recebeu coisas preciosas de Deus, mas que ainda não está envolvido até o último fio da cabeça com a obra dele. Hoje é dia de você se colocar na presença do Senhor e dizer: eu quero beber desse rio, eu quero mergulhar nesse rio. Hoje é noite onde você se consagra ao Senhor e diz: usa-me, Senhor, toma-me em tuas mãos, fala comigo, tira-me dessa cadeira, me põe em movimento, me põe em movimento, Senhor. Se você está voltando para o Senhor Jesus, ou aceitando o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, tomando uma decisão por Cristo hoje, se hoje Deus vai escrever o seu nome no livro da vida, o que já o fez desde antes da fundação do mundo, na sua soberania. Se hoje você toma uma decisão por Cristo, levanta a sua mão. Eu quero apenas um sinal para orar por você. Amém, pode baixar. Glória a Deus, glória a Deus. Se você quer decidir pelo Senhor Jesus, se você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém, pode baixar a sua mão. Glória a Deus. Hoje é noite de salvação. Se você deseja voltar para Jesus, você está afastado e hoje você ouviu a voz de Deus te chamando, levanta a sua mão para que eu possa orar por você. Levanta a sua mão. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero orar para que você erga-se em serviço ao Senhor e seja a igreja relevante que Deus espera que você seja, em qualquer lugar, em qualquer lugar, não preso a vínculos denominacionais, não preso àquilo que você tem como tradição. Jesus está te chamando para o caminho.
Obrigado, Senhor, porque Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Queremos orar nesse momento e Te pedir, Pai, por aqueles que estão se entregando a Ti. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu escreva o nome deles no livro da vida. Essa é uma noite de salvação. Tu sonhou com este momento, Deus. Que seja um tempo de resgate. Pai querido, também quero, Senhor, pedir por aqueles que estão se dedicando ao serviço. Homens e mulheres que têm talentos, que têm dons, mas que estão sentados numa cadeira te pedindo uma ajudinha. E que hoje Tu, pela mão, nos colocará em pé e em serviço, para a honra e glória do Seu nome. Nós não precisamos de uma igreja grande, precisamos de uma igreja comprometida. Faz de nós, Senhor, uma igreja comprometida, uma igreja que sonha os sonhos de Deus e que vive em amor e em movimento. Te entregamos tudo o que temos e tudo o que somos. Usa-nos para a Tua honra e glória, Senhor. Que seja assim. Que seja assim, Pai. Queremos beber desse rio. Queremos beber desse rio, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Fica de pé, cante essa canção mais uma vez. Tu és a fonte, Senhor. Diga assim: existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Diga: quero beber. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Quero beber. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. O amor de Deus, o nosso eterno Pai. Tu és a fonte, Senhor. Que a graça revelada no Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Boa volta para casa. Nos vemos nessa próxima quarta-feira, às 19h30, numa grande festa de celebração de aniversário da nossa igreja. Deus abençoe você. Se você está usando o estacionamento, queria convidar você a sair um pouco mais rápido. Daqui a pouco a gente vai começar um outro culto.